No ar, o Jornal da Noite, vamos conferir o câmbio. Boa noite, vamos às notícias. Os juízes ameaçam paralisar atividades a partir do dia 9 de agosto, em reivindicação à melhoria das suas condições de trabalho. É a primeira vez que o Judiciário decide ficar em casa e as três bancadas da Assembleia da República solidarizam-se com a classe. Através deste comunicado, a Associação Moçambicana de Juízes anunciou esta terça-feira, 9 de julho, uma greve à escala nacional com início no dia 9 de agosto, com duração de 30 dias prorrogáveis. É a primeira vez que esta classe anuncia a pretensão de paralisar as suas atividades em 49 anos de independência. Em causa, referem os juízes no comunicado em alusão o incumprimento das exigências que constam do caderno reivindicativo enviado ao governo em maio. Os deputados, para já, mostram-se solidários com esta classe. O porta-voz da bancada da Frelimo na Assembleia da República, Feliz Silva, disse reconhecer o papel dos juízes e apelou que haja entendimento entre a classe e o governo. Sinto que são pessoas que estão no seu direito constitucional, mas também olhando para a responsabilidade que este pilar da administração da justiça representa. Penso que podia o governo, como nós apelamos no nosso discurso de abertura, do chefe da bancada da Frelimo, o governo a insetar mais diligências do ponto de vista de dialogar com todas as classes profissionais, por forma a evitarmos este tipo de levantamentos. Arnaldo Chalaua, da Renamo, diz ser importante motivar o Poder Judiciário por tudo o que ele representa na construção do Estado de Direito. Juízes são, per si, tanto uma entidade ou sujeitos que garantem a justiça no nosso território, do ponto de vista da administração e aplicação da lei, que o juiz age pela lei e pela sua consciência. Este deve estar moralizado, não deve ter problemas. O porta-voz do MDM, Fernando Bismarck, por seu turno, afirma que ainda que os juízes sejam parte de um órgão de soberania, também têm direito a fazer greve, um direito garantido pela Constituição da República. Os juízes, em primeiro lugar, portanto, viram seus direitos, colocados em causa, porque os direitos adquiridos não foram respeitados. Daí que entendo e me simpatizo, me solidarizo com os juízes, porque é um setor importante que não deve sofrer influências de natureza administrativa e patrimonial. Entretanto, a MBC-TV sabe que a Assembleia Geral da Associação Moçambicana dos Juízes volta a reunir-se esta semana para definir os detalhes do processo, em especial a concretização daquilo que serão os serviços mínimos a serem atendidos pelos juízes durante a greve. Pedro Costa diz que não ter sido eleito para candidato pela lista da Frelimo a deputado da Assembleia da República não lhe tira sono e que os que foram eleitos são os que o partido achou que deveriam ser eleitos. Para o antigo secretário-geral da OJM e atual presidente da Associação Moçambicana de Economistas, o Parlamento deve ser um órgão plural e não só de intelectuais. É caso para dizer que a segunda tentativa também não foi de vez. Depois de ter falhado o regresso ao Parlamento em 2019, as possibilidades de Pedro Costa, antigo secretário-geral da OJM, o braço juvenil da Frelimo, de regressar à Assembleia da República neste 2024, voltaram a cair por terra. O economista não conseguiu, mais uma vez, entrar para a lista final de candidatos a deputados do Parlamento moçambicano pelo Círculo Eleitoral da cidade de Maputo. Os que foram eleitos são aqueles que o partido achou que deviam ser eleitos em cada um dos órgãos. Ainda assim, Costa entende que o processo de composição das listas da Frelimo propicia que quadros de reconhecido mérito e competência fiquem de fora do Parlamento.
O problema provavelmente seja da forma como nós compomos as listas, não necessariamente do processo de eleição em si. O processo de eleição foi transparente e tenho que me rever nele, principalmente sou membro do órgão que fez, que avançou neste processo e que liderou o processo, que é o Comitê da Cidade. Contudo, Pedro Cossa diz não ser apologista de um parlamento onde só pontificam intelectuais. O debate que se traz. Quando começa a legislatura, temos falta na Comissão de Assuntos Legais, não temos juristas, na Comissão de Assuntos Econômicos, faltam economistas, mas os economistas estão aqui. Mas aí eu não posso falar pelos outros partidos. Sim. Pedro Cossa fez estes pronunciamentos no programa 10 Minutos com a Política, desta terça-feira, cujo episódio na íntegra pode ser visto no YouTube, Facebook, Twitter e Instagram da MBC TV. A Ordem dos Advogados de Moçambique espera que, com a recondução de Lúcia Ribeiro para a presidência do Conselho Constitucional, haja condições para a promoção de um ambiente eleitoral pacífico. O presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, reconduziu nesta terça-feira, através deste despacho presidencial, Lúcia Ribeiro ao cargo de presidente do Conselho Constitucional. O conselheiro nacional da Ordem dos Advogados de Moçambique, Miguel Musekejua, diz não ter sido com surpresa que viu Ribeiro ser reconduzida. Sobre a recondução da professora Lúcia Ribeiro como presidente do Conselho Constitucional, penso que o despacho do Presidente da República é autoexplicativo. Tem condições legais para o fazer e fê-lo. Portanto, o que esperamos sempre é que o seu mandato, portanto, seja cumprido dentro dos termos de constitucionalidade e legalidade para a promoção do ambiente eleitoral e não só, lembrando que o Conselho Constitucional não existe só para lidar com matérias eleitorais, mas para uma sindicância geral, quando assim pedida, das diversas normas jurídicas existentes no país. Portanto, a legislação que existe no país, de tempos em tempos, alguns interessados questionam a sua constitucionalidade e o papel do Conselho Constitucional é verificar se esta legislação está ou não em conformidade com a Constituição. Questionado sobre o desempenho de Lúcia Ribeiro no mandato passado e perspectivas para o próximo, Miguel Musekejua respondeu nos seguintes termos. A ordem sobre se a professora Lúcia Ribeiro está a cumprir ou não o seu mandato constitucional, o seu mandato legal dentro do âmbito ou do escopo da sua função. Bom, eu penso que o tempo sempre vai nos dar as respostas. Lúcia Ribeiro é presidente do Conselho Constitucional desde agosto de 2019, tendo chegado ao cargo após Hermenegildo Gamito ter decidido abandonar o cargo. De 61 anos de idade, Lúcia Ribeiro é, além de jurista, docente universitária. Lúcia Ribeiro é a primeira mulher a ocupar o cargo no órgão, desde a sua criação há sensivelmente 20 anos. A bancada parlamentar do Movimento Democrático de Moçambique, na Assembleia da República, diz que a recondução de Lúcia Ribeiro para o cargo de presidente do Conselho Constitucional é um prémio pelo facto de, alegadamente, ter dado vantagem a Frelimo nos anteriores pleitos eleitorais. Os camaradas, por seu turno, afirmam que Lúcia Ribeiro e o coletivo de conselheiros têm estado a desempenhar as suas funções guiados pela lei. A recondução de Lúcia Ribeiro para mais um mandato no Conselho Constitucional divide as opiniões na Casa do Povo. O MDM, por exemplo, afirma que Filipe Nunes reconduziu Ribeiro para premiá-la. Fernando Bismarck, porta-voz da bancada, explica o porquê de ter chegado a essa conclusão. Bem, me parece que digamos, um bónus, um retroativo, porque o Conselho Constitucional patrocinou a fraude eleitoral nas últimas eleições autárquicas. Pensamos de que vem nesta onda de pagamento pelo bom serviço prestado ao sistema. Já Renamo tem muito pouco a dizer. A recondução para mais os 5 anos, bom, temos pouco a dizer porque são as competências que assistem ao chefe de Estado. Os outros virão tanto pela Assembleia da República através da proporcionalidade e outras figuras de facto
que se segue estarão aqui à Assembleia da República para serem tanto apresentadas e provavelmente seguirão outros procedimentos que tomarão conhecimento de forma tempestiva. Entendimento diferente tem a Frelimo. O porta-voz da bancada parlamentar dos camaradas diz que o Conselho Constitucional foi e é guiado pela lei. Ela é presidente do Conselho Constitucional, tem um mandato de 5 anos, são renovável por mais 5 anos e isto é possível que aconteça no Estado de Direito Democrático. Temos que apreciar o lado positivo, que é o que garantiu as eleições, como está a dizer que facilitou, não, garantiu que tivéssemos eleições e está a trabalhar no processo. Eu penso que é elegível para mais um mandato. Filipe News reconduziu Lúcia Ribeiro com base na linha GG do artigo 158 da Constituição da República. O IGEP quer que os CFM continuem a exercer o seu papel na dinamização da economia nacional. Os investimentos que a empresa tem feito conduzem-na para o alcance desse objetivo. Quem o diz é Ana Coanei, presidente do Conselho de Administração da entidade gestora das participações do Estado nas empresas públicas. Em crescendo é como os CFM estão a avaliar pelo seu desempenho nos últimos 2 anos. E o IGEP vê com satisfação esse processo combinado com a melhoria das condições de operação da empresa. A exemplo do que aconteceu na segunda-feira, 8 de julho, com a inauguração da duplicação e aumento da capacidade da linha férrea de Ressano Garcia e ampliação do terminal ferroviário de passageiros da Estação Central de Maputo, na região de Grande Maputo. Nós temos estado a crescer nos últimos 2 anos, transporte de passageiros, principalmente para o Grande Maputo. Então, ter uma infraestrutura destas, que é uma infraestrutura de qualidade, até do nível mundial, é muito bom. O IGEP ambiciona ver a empresa a continuar a exercer o seu papel na dinamização da economia. Nós, o IGEP, como a entidade que faz a gestão do setor empresarial do Estado, queremos que o CFM exerça o seu papel da melhor forma, que é de dinamizar a nossa economia. A nível da execução do que está plasmado no plano quinquenal do governo, o IGEP diz que os CFM cumpriram em 100% com o previsto. Nós podemos falar da linha de Machipanda. Falamos da linha de Machipanda, falamos do porto de Nacala e outras ações que o CFM tem realizado, como a aquisição de locomotivas. E nós estamos a cumprir o que está no programa quinquenal do governo. Estamos a junho e o programa quinquenal termina este ano. Então, com uma inauguração desta aqui, nós já cumprimos o que estava previsto. Os investimentos realizados pelos CFM fazem parte do plano estratégico da empresa e visam permitir o aumento do volume de carga no sistema ferroviário da região sul e a melhoria da qualidade de serviço social atualmente prestado aos passageiros. Como será que o tempo se vai comportar nas próximas 24 horas? Mónica Mabai, boa noite. Muito boa noite, Isaac Nayane. No sul do país teremos tempo frio em Xaixai e Maputo com 8 e 12 graus respectivamente. Para Inhambane, os termômetros vão rondar de 26 a 15 graus respectivamente. Para a zona centro do país teremos tempo relativamente quente com 31 graus para Tete, 28 Chimoio Beira e 29 Quelimane. E para a zona norte do país, Nampula prevê-se a máxima de 28 e a mínima de 17. Pemba, igualmente 28, uma mínima de 19 e, por fim, Lixinga, 22, mínima de 10. Obrigada pela atenção dispensada e até amanhã. E é com a previsão do tempo que fechamos a presente edição do nosso Jornal da Noite. Nós voltamos a ver-nos amanhã. Boa noite e bom descanso.